Salve minha gente, sejam bem-vindos todos vocês. Começou o programa Questão de Educação. Temos hoje uma questão de educação política, educação financeira e educação econômica. As questões norteadoras de nosso programa de hoje são: existe relação entre política e economia ou entre economia e política? Política e economia são as faces de uma mesma moeda? Essas e muitas outras questões baseiam o tema do nosso programa de hoje, que é educação política e educação financeira em momentos de crise. O nosso convidado de hoje é muito especial, é sócio aqui do nosso programa, conhecedor profundo e grande estimulador da educação cidadã. O nosso convidado atendeu prontamente o convite da produção para participar do programa e compartilhar seu conhecimento com todos nós. Eu estou falando do nosso querido professor Ginês de Campos, economista e sociólogo. Meu querido amigo, e é com grande alegria e satisfação que eu recebo. Seja muito bem-vindo ao programa Questão de Educação e muito obrigado por sua disponibilidade em participar e compartilhar todo o seu vasto conhecimento conosco. Eu aqui agradeço o convite da TV Câmara de estar aqui no seu programa aí, que tem uma grande audiência e uma importância fundamental hoje para a construção de uma cidadania crítica, né? A educação tem esse papel, né? Não apenas de dar conhecimento, né, às pessoas, mas também de construir uma consciência crítica cidadã. E nós precisamos, neste atual momento, de um cenário de uma profunda crise, tanto política quanto econômica, né, fortalecermos o papel da educação na construção dessa cidadania. É isso que eu ia falar, professor. Na sua visão, a gente está vivendo uma crise política, né, e uma crise econômica. Eu não gosto muito dessa palavra crise, mas vamos usar ela para dar uma referência boa no nosso contexto, né? E nesse contexto, o que a educação pode fazer, né, nesse momento de crise econômica e política? Em primeiro lugar, acho que é importante a gente destacar que nós estamos vivenciando, Osmar, uma crise política e institucional, né? Antes de nós abordarmos de forma mais detalhada a crise econômica, né? Recentemente aí tivemos a veiculação de informações, né, com a queda do Produto Interno Bruto em 2015, né, o PIB, que é um indicador de crescimento econômico, né, de um país. Tivemos aí no ano de 2015 uma retração do PIB em torno de 3,8%. E a estimativa para o ano de 2016 é que tenhamos uma retração já prevista de 4%. Quer dizer, são 2 anos consecutivos de uma queda significativa do Produto Interno Bruto. É inédito isso na história da República. Sem dúvida nenhuma. Essa queda do PIB de 2015 é a maior queda nos últimos 25 anos. E o fato da gente ter uma recessão 2015 e 2016, 2 anos consecutivos, é também uma coisa inédita. Sem dúvida. Segundo as perspectivas mais otimistas, nós provavelmente estaremos saindo desse quadro só a partir de 2018. E isso vai depender muito da resolução desse atual cenário da crise política e institucional que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma crise política e institucional, né, professor? Não tenha dúvida, ela está presente no atual quadro das situações vivenciadas pelo governo federal. O parlamento, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, também passam aí por momentos de turbulência, né, que envolve os temas que estão sendo, inclusive, veiculados pela imprensa, né, a questão da Operação Lava Jato, que envolve aí sucessivos escândalos de corrupção. Nós estamos vivendo aí a situação do presidente da Câmara, né? Então há um contexto de uma crise institucional que atinge o governo, o executivo federal, atinge o Congresso, né? E de certa forma também atinge o judiciário, né? Então essa crise institucional, essa crise política, de certa forma tem paralisado o Congresso no que tange especificamente
as medidas de ajuste fiscal que são necessárias, embora amargas, né? E elas precisam ser aprovadas nestas instâncias, né? E, portanto, isso pode agravar mais ainda a crise econômica. Então, essa crise política, ela também traz à tona, Osmar, a crise dos partidos políticos. Nós vivemos hoje uma crise dos partidos políticos. Estou aqui destacando né, um ou outro partido político. Não, são todos os partidos políticos vivenciam hoje uma crise profunda de identidade, de credibilidade e de legitimidade. O senhor está falando da entidade partido político. A entidade partido político, né? E isso ficou muito evidente nos movimentos que aconteceram, os movimentos de rua, né, que aconteceram em 2013, quando havia, inclusive, né, e poucos perceberam isso, uma resistência desses movimentos à identificação com partidos políticos, né? Então, nós vivemos um momento muito crítico, porque eu tenho dificuldade de pensar a política sem o papel dos partidos políticos. Então, haveria outras instâncias, outros mecanismos que pudessem substituir o papel dos partidos políticos? Esse é um grande desafio. E aí entra o papel da educação política, né? Quer dizer, o que as escolas hoje, por exemplo, estão discutindo com seus alunos no âmbito do ensino médio, por exemplo, ou mesmo no ensino fundamental, a necessidade de começar a construir uma consciência mais crítica e cidadã em relação à reforma política. Nós vamos ter agora, nas próximas eleições, uma geração de jovens que já poderão participar da vida política, né? E que precisam, evidentemente, ser municiados de informações, de aprofundamento de um debate que hoje é extremamente necessário, que é a reforma política. Eu entendo a reforma política como necessária e urgente no resgate da ética e da credibilidade dos partidos políticos, né, que perderam sua identidade, estão perdendo cada vez mais a sua identidade, inclusive do ponto de vista ideológico, né? Nós não conseguimos mais identificar os partidos políticos a partir da sua ideologia e da sua prática política vinculada a essa ideologia. Porque, professor, um partido político, como o próprio nome está dizendo, a etimologia da palavra, é uma parte da sociedade. Então, tem uma parte da sociedade que enxerga os rumos, como essa sociedade deve ser conduzida, de uma determinada forma. Existe uma outra parte da sociedade que tem uma visão diferente, e assim por diante. Então, essa parte da sociedade se junta, pelo menos em tese, em torno de um partido político para defender essa sua visão do rumo da sociedade. E a outra parte se junta num outro partido político para defender os rumos da sociedade segundo a sua visão. E aí, esses partidos, institucionalmente constituídos, eles vão justamente disputar o poder político institucional no sentido de fazer com que a sua visão ideológica trace o rumo da sociedade em determinado momento. E, democraticamente, a sociedade vai decidindo por esse ou por aquele. Mas, na realidade, como o senhor falou hoje, é muito complicado a gente identificar, né, e aqui não vai crítica a nenhum partido em particular. Exatamente. Né? É muito complicado um apanhado geral. Isso. É muito complicado, de uma maneira geral, também vamos deixar bem claro isso, a gente identificar a ideologia, né, de um determinado partido político hoje, né? De fato, depois da Segunda Guerra Mundial, Osmar, se construiu duas categorias conceituais no campo da ciência política que foram importantes até bem pouco tempo atrás na construção da identidade dos partidos políticos, né, que era a noção de esquerda e direita, né? No campo da esquerda você tinha os partidos de centro-esquerda, esquerda, extrema-esquerda, e no campo da direita os partidos de centro-direita, direita e extrema-direita. Né? Então, de certa forma, os partidos iam buscando a sua identidade a partir dessa matiz. Né? O que eu percebo hoje
é que há eu diria assim, um pragmatismo levado às últimas consequências, em que os partidos cujo projeto é mais de poder, né, do que um projeto político, né, e nesse projeto de poder as alianças mais espúrias são construídas desconsiderando, inclusive, aquilo que diferencia e dá identidade aos partidos, que é a sua ideologia. Quer dizer, no momento em que a ideologia partidária passa a não mais diferenciar, né, e identificar os partidos, eles se tornam iguais. Né? E é isso que, infelizmente, essa é a crítica que cientistas políticos no Brasil, que debatem a questão política, estão fazendo. É preciso hoje uma reforma política que seja capaz de resgatar, de estabelecer regramentos que sejam capazes de resgatar a credibilidade, né, e o papel que os partidos políticos têm na vida política de qualquer sociedade. Né? Então, nós estamos vivendo hoje uma crise, de novo, política e institucional, né, que é grave, que é séria, que tem paralisado o país e que tem contaminado a economia. É importante dizer isso, que a crise política, e você bem iniciou aqui, estabelecendo essa relação, né? Existe, por mais que não queiramos, existe uma relação entre política e economia. Né? Então, é importante nesse atual momento, em que nós estamos vivendo esse cenário de uma crise, quer gostemos ou não dessa palavra, mas este é o cenário identificado por queda da atividade econômica, identificado pelo desemprego, exato, pelo aumento do endividamento das famílias, pelo retorno do processo inflacionário que deteriora o poder de compra dos salários dos trabalhadores, principalmente os de baixa renda, né? Então, esse quadro da crise econômica, ele está também associado e vinculado a um quadro de crise política. E aí entra o papel da educação. Eu acho que a educação, no campo do debate político, também tem a sua importância. Né? Eu, inclusive, entendo que o debate da reforma política tem que estar lá no ensino médio, por exemplo, né? Preparando esses jovens que vão votar pela primeira vez a estabelecerem regras, critérios para o exercício da sua cidadania. É verdade. Né? E muito pouco esse debate tem sido feito nas escolas. As escolas, de uma maneira geral, professor, na minha visão, elas perderam o caráter humanista, né? Não existe mais a Organização Social e Política do Brasil, uma matéria que por exemplo, o SPB, o né? SPB, não existe mais a filosofia, a sociologia, não existe toda essa parte humanística. O nosso ensino médio, de uma maneira geral, ele está muito vinculado, até por questões da visão da educação, à parte técnica. Então você percebe que hoje essa formação mais humanística, ela deixou de existir. Sem dúvida. Impera hoje muito mais uma formação tecnicista, portanto voltado ao mercado de trabalho, em detrimento de uma formação humanista, que essas disciplinas, a filosofia, a sociologia, a ciência política, a antropologia, né, que são ciências importantes na formação humanista do cidadão. Né? E é por isso que eu digo assim que é necessário, neste momento de crise política, né, que nós estejamos debatendo no campo da educação política, no campo da cidadania, e isso é possível de fazer esse debate nas disciplinas de filosofia, nas disciplinas de sociologia. No SPB. Né, o SPB. Por exemplo, nós estamos no quadro e alguns estudiosos têm afirmado isso, né? Que a crise política e a crise econômica, ela é consequência de uma crise maior, que é uma crise ética e moral. Quer dizer, onde é que se debate a questão ética e moral? Na filosofia. Eu estou lembrando agora de uma outra matéria, professor, Educação Moral e Cívica. Também que teve o seu papel importante, né? Embora, eu diria assim, durante um determinado período essas disciplinas foram rechaçadas
né, porque eram entendidas como disciplinas que reproduziam uma ideologia, né, uma ideologia dentro de um contexto histórico, né, que foi o período da ditadura militar, né, e essa crítica que foi efetuada, né, se acabou, inclusive, eliminando essas disciplinas da grade curricular das escolas e nada foi colocado no lugar, né? E, portanto, hoje a gente percebe uma crise da cidadania política, porque essas disciplinas, elas debatiam essas questões, né? E a própria sociologia e a filosofia hoje me parecem ser as disciplinas que podem trazer a debate, né, essa questão, por exemplo, da reforma política, da questão ética e moral que deve permear a vida de todo aquele cidadão que escolhe a política como exercício da sua cidadania, né? Porque, antes de tudo, como eu falei antes, nós estamos vivenciando uma crise ética e moral sem precedentes na história desse país, né? E que tem contaminado todas as instituições, né? Que tem contaminado a relação entre o poder público e o setor privado, né? Isso está tão evidente em inúmeros escândalos que nós estamos acompanhando. Então é importante que a educação no campo político se efetive nesses momentos, né? De forma a que se possa construir aí uma cidadania crítica, debatendo, né, questões que são fundamentais. Entre elas, me parece, do meu ponto de vista, mais importante hoje, a reforma política. Ou nós avançamos em relação à reforma política, com o objetivo de tentar resgatar a política em outro patamar ético e moral, ou, infelizmente, o que nós vamos ver é a deterioração cada vez maior da política, o desinteresse das pessoas pela política, né? E como eu disse antes, se o voto não fosse obrigatório, né, se o voto fosse facultativo, eu posso dizer com muita certeza que poucas pessoas iriam participar da vida política do país, né? Já começando aí pelas eleições desse ano. Há uma frustração, eu tenho conversado com inúmeras pessoas, há uma frustração enorme com a política, né? E isso é extremamente perigoso. Quando uma população, quando uma sociedade se frustra, se decepciona com a política, né, infelizmente não há, né, a mínima possibilidade de nós vermos de forma gradual o amadurecimento da democracia de um país. Porque o amadurecimento da democracia se dá pela participação, pelo engajamento da população na vida política, que necessariamente não precisa ser por meio dos partidos políticos, mas um engajamento em causas, em temas que tem a ver com cidadania. E isso tem que ser discutido aonde? No campo da educação, né? Da educação política, que precisa ser retomada neste momento de profunda crise política e institucional que nós estamos vivenciando. Perfeito. Professor, um tema muito caro aqui para nós, aqui do Questão da Educação, é a parte da educação cidadã e dentro dela a cidadania política. Então, deixar bem claro, a gente não está aqui criticando nenhum partido político, muito pelo contrário, a gente reconhece e respeita a importância dos partidos políticos. A gente só está fazendo uma reflexão com viés educacional. A gente está chegando no final do primeiro bloco, professor, e a gente sempre deixa aqui, por hábito, uma perguntinha, né, para ser respondida depois do intervalo. Depois do intervalo nós vamos fazer uma abordagem mais econômica e mais educação financeira. Mas, professor, para responder no início do segundo bloco, dá para fazer política sem partidos? A gente vai deixar essa perguntinha no ar para ser respondida no início do segundo bloco. Nós vamos dar uma paradinha, nosso intervalo, como você sabe, é só um instantinho. Não vá se perder por aí com esse controle remoto. Estamos te esperando. Sejam bem-vindos de volta a todos vocês. Seguimos com o programa Questão de Educação. Hoje nós temos uma questão de educação cidadã.
O tema do programa de hoje é Educação Política e Educação Financeira em Momentos de Crise. O nosso convidado de hoje é o professor Ginês de Campos. Professor, é sempre uma alegria, uma honra, um prazer, uma satisfação ter o senhor aqui conosco, né? O senhor já é nosso sócio e aqui no ar, por livre e espontânea pressão, o senhor está convidado a voltar outras vezes, porque os temas que o senhor traz para o programa são realmente temas bem instigantes, bem interessantes, né? Sempre muito bom estar com o senhor aqui. E a gente deixou uma perguntinha no final do primeiro bloco, né? Para ser respondida agora. Professor Ginês, dá para fazer política sem partidos? Eu tenho uma certa dificuldade. Há hoje um grande debate por parte de estudiosos do campo da ciência política, né, que defendem a tese de que é possível construir outros mecanismos, outros instrumentos de participação na vida política, que não seja por meio dos partidos políticos, né? Eu tenho uma certa dificuldade de compreender esse processo, né, de participação na vida política sem os partidos, né? Mas é preciso, talvez, neste momento, né, não simplesmente rechaçar os partidos. Eu diria que é preciso que os partidos políticos hoje, independentemente da sua matiz ideológica, os partidos políticos precisam ser refundados. Institucionalmente falando, né, professor? Refundados em novas bases éticas e morais, resgatando, e eu insisto muito nisso, naquilo que lhes dá identidade e os diferencia, que é a questão ideológica, né? Que, infelizmente, isso se perdeu, né? Os partidos viraram siglas, muitas delas, inclusive, siglas de aluguel, né? Que são funcionais à lógica do poder, e não à lógica de um projeto político, né? Então, essa é a minha crítica que eu faço, de forma geral, né, a todo esse cenário que envolve, né, os partidos políticos. Ok. Professor, agora nós vamos falar da parte econômica, né, e dentro da parte econômica, da parte da educação financeira. É um tema também muito caro aqui para nós, do questão da educação, a parte da educação financeira. A gente vira e mexe aqui, está recomendando livros, mostrando livros da biblioteca da gente, de educação financeira. É um tema importantíssimo, né? E eu queria abrir o bloco justamente retomando aquela questão que nós fizemos de passagem, né, só com viés mais político no primeiro bloco, que o PIB teve a maior queda nos últimos 25 anos. O PIB que eu digo do ano passado, 2015, existe uma previsão que isso vai se agravar em 2016, quer dizer, toda a riqueza que é produzida no Brasil, na realidade, ela está encolhendo, ela está se retraindo, né? Isso mesmo. E nesse contexto, qual que é a importância da educação financeira, professor? Bom, em primeiro lugar, como nós falamos no primeiro bloco, né, existe um cenário de uma crise política que vem contaminando, né, e de certa forma aprofundando o quadro de crise econômica, né? Como você bem situou, né, recentemente aí o IBGE destacou aí a queda do PIB do ano de 2015, em torno de 3,8%, né, que é a maior queda do PIB em 25 anos. Dentro desse quadro, há uma previsão, inclusive, já prevista por muitos economistas, de que teremos aí uma retração do PIB em torno de 4% neste ano de 2016. Portanto, considerando, né, esse quadro, né, não há sinais da possibilidade de crescimento da economia brasileira no curto e médio prazo. Infelizmente, não é uma notícia agradável. Mas é a realidade. E isso também, como eu disse, vem por efeito da contaminação da crise política sobre a economia. Só para você ter uma ideia, né, ano passado tivemos aí uma retração de 14,1% dos investimentos. E veja só, os investimentos têm um papel fundamental no crescimento de qualquer economia, que é por meio dos investimentos que ocorre o aumento da produção, o aumento da arrecadação, geração de empregos, que por sua vez significa o aumento da renda e que retorna novamente e oxigena a economia por meio do consumo. Então, quais os fatores que, de certa forma, explicam, né, esse quadro recessivo?
O descontrole dos gastos públicos. Nós estamos vivenciando aí uma crise fiscal que envolve mais de 20 estados na Federação Brasileira. Não é só o Rio Grande do Sul que vivencia hoje uma crise, né, de endividamento, de dificuldade financeira. Um outro aspecto também é o governo federal tem encontrado, dado o quadro atual, de encaminhar para o Congresso as medidas necessárias de ajuste fiscal. Isso acaba gerando uma desconfiança por parte dos credores internacionais, principalmente, o que acabou, inclusive, levando o país a perder o seu grau de investimento. 3 agências de avaliação de risco, né, reduziram ali as notas de crédito do país por conta desse descontrole dos gastos públicos. A dívida corporativa da Petrobras é a maior do mundo, não há nada comparado, né? E de uma empresa que tem um papel estratégico e dinâmico para o crescimento econômico do país. O setor empresarial, né, como eu disse antes, está reduzindo os investimentos. Nesse quadro, menos empregos estão sendo gerados, o desemprego tem aumentado, irá aumentar mais até a metade deste ano, infelizmente, né? E, consequentemente, isso tem um impacto sobre o consumo. Quer dizer, as pessoas acabam, neste cenário, tendo que repensar o seu planejamento financeiro. E aí, no quadro da crise econômica, é preciso entender o papel da educação financeira. Dentro desse cenário, quais as medidas, as atitudes que as pessoas devem ter, que as famílias devem ter, em termos de educação financeira, para enfrentar essa situação agora, né, de juros elevados, de retorno do processo inflacionário. Quer dizer, tudo isso acaba impactando a renda das famílias. E aí a importância do planejamento financeiro, viu, Osmar? A importância das pessoas organizarem seu orçamento doméstico, de redefinirem e repensarem seus gastos, aquilo que é possível cortar, aquilo que é possível substituir, né? Não tomar decisões precipitadas no que se refere a investimentos, a empréstimos, a financiamentos, né? Então, infelizmente, o momento atual é um momento de disciplina financeira, né? Nesse contexto aí de crise, de aumento da inadimplência, do aumento do endividamento das famílias, que aqueles que não estão endividados, que aqueles que não estão em situação de inadimplência, possam ir reorganizando as suas finanças. E mesmo aqueles que estão, é preciso tomar um conjunto de medidas, de forma que, de maneira gradual, você possa sair dessas situações de endividamento ou de inadimplência. Então, é sempre importante que as pessoas entendam que a atual situação econômica, ela atinge, né, as empresas, nós estamos vendo isso, né, a queda dos investimentos, as empresas reduzindo custos e, consequentemente, diminuindo, né, os postos, reduzindo os postos de trabalho, né, e isso também impacta na vida do cidadão. E aí a educação financeira tem o seu papel na construção dessa cidadania também, né? Neste momento de crise na sua dimensão econômica, né? Das famílias se organizarem, né? De poderem controlar todo e qualquer impulso consumista, de avaliar suas decisões de consumo a partir do orçamento. Eu sempre digo, o orçamento doméstico, ele é uma bússola que dá direção, ou seja, as minhas decisões de consumo, elas têm que estar balizadas na minha capacidade financeira. Eu não posso tomar decisões de consumo num quadro de crise econômica sem levar em consideração todas as situações que podem envolver, por exemplo, e infelizmente, a possibilidade de perder um emprego nos dias de hoje, né? A possibilidade, por exemplo, daqui a pouco de não conseguir pagar uma fatura do cartão de crédito e aí estar refém de uma das maiores taxas de juros do planeta, do cheque especial, dos empréstimos consignados, né? Então, tudo isso eu preciso ter uma disciplina financeira, né?
de forma que daqui a pouco eu não esteja inserido também, trazendo a crise econômica do país para dentro da minha família, para dentro da minha vida pessoal. Professor, a educação financeira, como eu já havia falado para você, é um tema muito caro aqui para o nosso questão de educação, né? E em termos assim, vamos dizer, do dia a dia, do cotidiano, né? Vamos imaginar assim, uma família, um chefe de família, enfim. Hoje também esse negócio de chefe de família está meio ultrapassado, né? Sim. Mas vamos dizer assim, um casal que tem lá seus filhos e tal, e os dois trabalham e infelizmente essa família por um motivo ou por outro está endividada. Qual que seria o primeiro passo assim para ele começar a botar a casa em ordem? Olha, eu diria sempre assim, que quando uma família vivencia a experiência de uma crise financeira, né, ela precisa estabelecer um diálogo sobre um tema que é um tema difícil de se abordar, que é a questão da gestão do dinheiro em família, né? E nesse caso parte da necessidade do casal, né, de não só debater, né, a gestão das suas finanças, como também de forma gradual e de forma inteligente trazer esse debate também para os filhos, né? Tanto que eu já há 5 anos desenvolvo um projeto de educação financeira pela Universidade de Passo Fundo. Brilhante, diga-se de passagem. Nós estamos desenvolvendo essas ações em escolas, em grupos de terceira idade, com grupos em situação de vulnerabilidade social, abordando a importância de se fazer a educação financeira, de se desenvolver as ações pedagógicas da educação financeira numa perspectiva cidadã e crítica. Tanto que este ano, né, a convite de uma escola municipal, né, a Escola Volmar Salton, né, a direção da escola nos procurou, a Escola Municipal Volmar Salton, e nós estaremos desenvolvendo algumas ações de educação financeira nessa escola com os alunos do ensino fundamental. E aí a importância de nós trabalharmos com os alunos essas noções básicas de educação financeira, mostrando que existe um orçamento doméstico, a importância dessas crianças se envolverem nesse processo, né, respeitando os limites orçamentários dos pais, contribuindo com algumas atitudes que minimizem o impacto de gastos desnecessários no orçamento dos pais, o envolvimento da família. Uma das proposições da metodologia adotada no nosso projeto também o envolvimento da família nesse debate, que é importante você trabalhar com as crianças, mas também envolver os pais nessa reflexão crítica a respeito da gestão das finanças, né, da família. Então, o engajamento dos pais também é fundamental. E aí entra o papel da educação financeira, né, no sentido de criar essa consciência crítica cidadã, né, que o dinheiro, nós não podemos ser reféns do dinheiro, né? O dinheiro é importante na vida social e vida econômica, né, mas ele precisa ser administrado com regramentos e disciplina. Então essa é a proposição da educação financeira, construir essa reflexão sobre os impactos, por exemplo, do consumismo desenfreado que nós temos hoje sobre o meio ambiente, né? A lógica da descartabilidade das coisas, tudo hoje está fundamentado no princípio do consumo descartável, né? Quer dizer, esse consumo descartável, além de ter um custo no âmbito econômico, financeiro, tem também um custo ambiental, né? Porque todo esse descarte, por exemplo, vira lixo. Né? Então, abordando a educação financeira, né, num contexto de uma proposta multidisciplinar e estabelecendo essa transversalidade com as disciplinas do currículo, que a gente pretende avançar nas nossas ações pedagógicas de educação financeira aqui no município. Que bacana. Professor, uma pergunta que me ocorreu agora, equivocadamente, muita gente acha que a educação financeira é só a parte de conter despesas, e isso é importante, não estou falando que não é, isso é importantíssimo. Mas também, em momentos de crise econômica, como a gente está vivendo,
seria interessante também a parte do empreendedorismo, que me parece que está muito ligado à educação financeira, né? A parte empreendedor. Ou seja, eu começo até a bússola, como tão bem o senhor falou, na questão de organizar minhas despesas, e a partir dali, de uma forma racional, eu observar o que eu posso cortar ou não, né? E o que eu posso substituir, o que eu posso fazer. Então, do ponto de vista de geração de caixa, geração de receita, do ponto de vista de empreendedorismo. Isso também é uma coisa muito importante, não, professor? Não tenha dúvida disso, né? Quando nós abordamos a temática da educação financeira numa perspectiva de construção de uma cidadania crítica, né? Isso nos remete também a falar sobre iniciativas empreendedoras, né? É importante situar, por exemplo, que em situações de crise econômica, né, é muito comum as pessoas perderem seus empregos, receberem algum recurso oriundo das indenizações de um processo de demissão, né? E muitas vezes não saber usar esses recursos que receberam, né, de forma inteligente, né? Inúmeros são os exemplos, né, bem-sucedidos, há exemplos também mal-sucedidos, mas inúmeros são os exemplos bem-sucedidos de pessoas que, diante de uma situação de desemprego, num contexto de uma crise econômica, né, aproveitou o momento, né, e de forma ousada, criativa, né, resolveu montar o seu próprio negócio. Né. Não estou querendo dizer aqui que essa seja a solução para todos os desempregados neste contexto, mas é importante também que as famílias possam buscar de forma criativa, né, alternativas de complementação de renda, né, a partir das habilidades que a própria família, os adultos da família possuem, né? Então, muitas vezes nós seremos obrigados a buscar alternativas complementares de aumentar também as nossas receitas. Então, não é só olhar pelo lado do corte de gastos, mas também a educação financeira nos coloca diante do desafio também de aumentar as nossas receitas, buscando formas criativas, alternativas de complementação de renda, ou seja, de criar situações de empreendimentos, de microempreendimentos que nos permitam aumentar as nossas receitas. Então, educação financeira não é só controle de gastos. Não é só controle de gastos. A educação financeira envolve também ações que possam possibilitar ao cidadão, né, ampliar sua renda na busca de outras fontes de receita. Perfeito. Professor, como tudo que é bom passa muito rápido, nós já, por incrível que pareça, nós já estamos nos aproximando do final do programa. Aí a gente tem uns 2 minutinhos ainda para terminar o programa. E como é tradição aqui no Questão da Educação, a gente sempre recomenda um livro, né? E eu pedi aqui para o Tiago pegar, eu trouxe esse livro aqui, Os Mestres do Xadrez, né? Do Gerson Pérez Batista e do Joel Sintra Borges, editora Universo dos Livros. Esse aqui é para quem não conhece nada de xadrez, tem a parte básica do xadrez, né? E o xadrez é uma coisa interessante porque ajuda a gente no xadrez da vida, né? Sem dúvida, né? Nos auxilia a desenvolver a nossa capacidade criativa de reflexão, né? De soluções de alternativa, e isso a gente pode trazer para a vida real. Para a vida real, né, professor? Diante dos checkmates da vida. Exato, checkmate da vida, gostei. Professor, agora estamos finalizando, mas de qualquer forma eu sempre faço essa pergunta. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz? Olha, Osmar, eu acho que o nosso debate aqui hoje sobre educação política, né, no atual contexto da crise política, e educação financeira no atual contexto da crise econômica, né, e diante do tempo que a gente dispõe. E diante do tempo que a gente dispõe, eu penso que assim que foi importante a gente vincular o papel da educação no contexto dessas duas dimensões, né, a dimensão política da vida humana e a dimensão econômica da vida humana, né? Principalmente num cenário de crise,
né? Por mais que muitas pessoas não gostem de falar nessa palavra, né? Mas o contexto realista que nós estamos vivendo hoje é de crise política e de crise econômica. E aí o papel da educação. Eu acho que a educação tem muito a contribuir nestes momentos, né? Oferecendo alternativas de reflexão, de debate e de solução a esses impasses que esses momentos de crise impõem sobre a sociedade, né? Então, o que eu achei interessante e muito oportuno é você debater educação política e educação financeira em momentos de crise. Uma crise que é política e uma crise que é econômica e que nos remete a construir a nossa cidadania crítica, né, no campo político, no campo econômico, né, a nossa participação como cidadão a partir de reflexões e debates que a educação nos oferece, né? Então, hoje, o tema da reforma política, hoje, o tema da gestão das finanças pessoais, num contexto desse cenário difícil e problemático que nós estamos vivenciando, é extremamente oportuno, né? E a escola tem que ser esse espaço para esse debate, né? O debate político, eu não estou dizendo partidário, sim, eu estou falando o debate sobre política em termos maiores, né? Os partidos políticos são uma pequena dimensão da política, né? Então, discutir o cenário da política nas escolas, o cenário atual da política nas escolas e o cenário econômico atual também nas escolas, eu penso que será um papel fundamental da educação política e da educação financeira. Tá certo. Terminou com essas falas do professor Ginês, terminou o programa Questão da Educação. Muito obrigado, professor Ginês. Eu que agradeço a gentileza e o convite. O senhor está permanentemente convidado o programa está à sua inteira disposição, o tempo todo. E o meu mais profundo agradecimento aos telespectadores que ficaram com a gente até agora. Na certeza de ver a todos no próximo programa, me despeço. Continue ligado na programação da TV Câmara. E, por favor, seja muito feliz.